Conosco o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Como vai? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Carol. É uma alegria enorme poder estar de volta à 98. Deixa eu começar a nossa conversa tratando de um assunto, para além dos ecos de ontem da visita do presidente da República, tem um que é central para a discussão de Minas Gerais, Propag. Tivemos uma reunião da bancada com o governador Romeu Zema para apontar os vetos que o governo de Minas gostaria de ver derrubados do que já foi vetado pelo presidente Lula. E há uma concertação nesse momento para que parte da bancada apoie a decisão do governo de Minas Gerais. Como é que está sendo feito esse diálogo entre oposição e o governo de Minas? Tem algum acordo para alguma derrubada ou ainda não? Eu estava num seminário no estado de Santa Catarina, né, sobre a regulação e o novo marco regulatório do setor de seguro no Brasil e também do mutualismo. Justifiquei a minha ausência, mas é um debate que eu participo há mais de 10 anos. E, de fato, é lamentável que o governador Romeu Zema não trate esse tema com a seriedade que ele merece. O Zema, ele perdeu o tempo, o timing, para influenciar no debate. Ele apostava que era possível aderir à antiga lei de recuperação fiscal do governo Temer, que era perversa, impagável e ia sacrificar todos os mineiros e mineiras e todas as suas políticas públicas. E surge a articulação do senador Rodrigo Pacheco para fazer uma outra proposta, articulando com o governo federal, que é o Propag, né? Que é uma proposta que é bem elaborada. Agora, de fato, o Zema continua fazendo politicagem, porque ele não trata de maneira séria esse debate. E, na minha opinião, ele não quer aderir ao programa, porque o compromisso dele é, de fato, vender as suas empresas, fazer uma ampla privatização e não resolver o problema do Estado de forma estruturada. Ele tem assim, só um discurso frágil que ele quer arrumar uma solução para os últimos um ano do seu mandato. E o restante ele quer continuar fazendo uma disputa ideológica do passado e omitindo a verdade. Por isso é muito difícil ele conseguir agora uma unidade política para derrubar esses vetos. Até porque esses vetos são corretos. Eu vou apresentar agora, na próxima semana, uma parte do projeto que eu apresentei que não foi aprovado, que é, na verdade, criar um redutor para o estoque da dívida, do qual o Romeu Zema, governador, deveria ter liderado. Porque o projeto que eu apresentei lá atrás propunha um redutor dos juros, que de uma forma ou outra foi incorporado no Propag. Sim, hoje assumidas as condições ideais, ele pode chegar a 1% mais a Selic. Ele pode chegar a zero. Zero, na prática. Ele pode, o IPCA mais 4, mas investindo em educação, principalmente educação básica, primeira infância, cuidando das crianças, segurança pública, saúde e infraestrutura, ao invés de pagar 4% de prêmio para a dívida com a União, esses recursos serão aplicados nos mineiros e nas mineiras, nas políticas públicas, e com isso ele tem juros zero. Né? Olha para você ver como o governo ele compreendeu a importância de viabilizar o funcionamento pleno do Estado de Minas Gerais, graças à articulação do Rodrigo Pacheco. Mas o fato eu também defendo que de 95, de 96, quando inicia a Lei Candir, até 2025, são aí 28 anos, indo para 29 anos, né? Chegando a 26 a chegar a 30 anos, na verdade, a União, quando eu falo União, não é União Lula, a União, nesse caso, era Fernando Henrique Cardoso. A União errou com Minas. A Lei Candir, ela foi perversa com as contas públicas de Minas Gerais. Porque, realmente, quando você tem uma economia que cresce, na média, nos últimos 40 anos, 1,2, você tem um juro real de 4,0, acaba fazendo uma composição de juro composto. E, ao mesmo tempo, para além do juro composto, e o cidadão que está nos ouvindo sabe muito bem como é que é juro composto, porque ele está
né, às vezes endividado, e 75 milhões de brasileiros devem ao sistema financeiro, e o sistema financeiro aplica juro composto, você tem outro grave problema, na minha opinião, que eu acho, é que, de fato, a Lei Candir, a União, não compensou adequadamente as perdas da Lei Candir. E, naquela época, o Brasil errou, porque deveria ter feito a reforma tributária. Porque a reforma tributária, ela tem esse conceito de não cobrar imposto na exportação, que está correto. Você não exporta imposto, Sim. você exporta produtos e serviços. E o imposto não pode ser no destino, como era. Como é hoje. Não, tem que ser no destino, não pode ser na origem, como é hoje. Então, a Lei Candir tira o imposto da origem, que era o imposto dos mineiros. Mas o senhor pretende apresentar uma proposta no sentido de fazer algum abatimento do estoque da dívida? Porque esse é um ponto central na discussão. É isso. 20%... Eu só estou tentando, Guilherme, dizer qual que é a lógica da proposta. A Sim. lógica da proposta é isso. Em 95... ao invés de fazer a Lei Candir, deveria ter feito a reforma tributária, como nós fizemos agora. O imposto não é mais na origem, o imposto é no destino. Se o imposto é no destino, tudo que você exporta não pode ser tributado. Só que os mineiros perderam o imposto na origem porque café em coco, minério bruto, milho, soja, produtos ou primários ou semi-elaborados. Todos foram isentos na exportação, que é correto o princípio. O problema é que os 22 milhões de mineiros, ao comprar produtos industrializados, não receberam os seus impostos. Então, aí surge a compensação. Essa compensação não foi feita, mas o Zema tem responsabilidade, porque ele topa um acordo em 2020 com o Supremo Tribunal Federal, onde ele tinha aproximadamente uns 160, 170 bilhões a receber, e ele topa receber um total de 8 bilhões. Todo o acordo da Lei Candir, que é mais ou menos 800 bilhões, foi feito em torno de 68 bilhões. Em 30 anos para receber. Então, péssimo acordo. Então, o Zema é o responsável por não ter conduzido corretamente a política de negociação. Aí qual o ponto que pode se rever isso, deputado? O senhor vê condições de baixar uma dívida de 165 bi, fazendo uma revisão à luz daquilo que foi feito para reduzir o estoque? Não, primeiro é muito dentro do que a lei de responsabilidade fiscal dos aliados do Zema fizeram, o Propag, coordenado pelo governo federal, é muito generoso. Sim. Mas eu acho que ainda é possível reabrir a discussão, não mais falando de Lei Candir, buscando uma forma de criar um redutor para o estoque da dívida. Okay. Um redutor desse estoque que tenha alguma coerência e que não seja só para os mineiros, só para Minas. E aí, o estudo que eu fiz e apresentei, estava no projeto anterior, que eu quero representar essa ideia, é baseado nas reservas cambiais. Como é que um país faz reserva? Ele vende mais para fora do que compra. Então, você acumula nas contas internacionais as reservas. Sim. Então, o Brasil é superavitário nas reservas, nas contas internacionais. Mas quem gerou esse resultado, esse saldo que é muito importante para dar credibilidade ao país? Por que o país tem muita credibilidade? Porque ele tem um colchão, ele tem uma conta quase toda depositada no Tesouro Americano, um pedaço no Clube de Paris, na Comunidade Europeia, mas a maioria no Tesouro Americano, e quase 400 bilhões de dólares. Isso foi acumulado ao longo dos anos, principalmente depois do Lula 1, Lula 2, no governo do presidente Lula, que abriu muito mercados internacionais. Sim. Esse saldo tem uma origem. E quando você vai olhar quem compôs essas reservas cambiais, são os 3 estados que devem 90%. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São os devedores. São os grandes devedores, junto com o Goiás tem uma parcela menor. E por que esses 3 estados devem 90%? Porque eles são estados que a gente chama de primário exportadores. Eles não exportam produto de valor agregado. No máximo semi-elaborado. Então eles foram desonerados. E aí, eles contribuíram com as reservas, eles sempre, desde da Lei Candir, esses estados são superavitários. E se você comparar com São Paulo é deficitário. Por uma questão simples. Ele é importador de bens de capitais, de máquinas e tal. Então, ele, na relação que ele exporta e na relação que ele importa, ele é deficitário.
Então, o que eu estou dizendo? Nós temos que encontrar um redutor, tipo assim, você pega a receita líquida corrente dos estados, versus o saldo que esse estado deu para as reservas cambiais. E a partir disso, aplica-se um redutor. Então, eu propus assim, se a receita corrente líquida do estado foi 100 milhões, e o saldo desta balança comercial no ano foi 100 milhões, aplica 2% de redutor da dívida. Okay. Aí eu fui fazendo um redutor de 2, 1,5%, 1,5%. É lógico que eu fiz na olhada um mineiro e generoso, né? Porque só com esse redutor, sim. Como Minas é superavitária e nós estamos falando em quase 30 anos, se você aplicar um redutor de 2, chega a 60%, se aplica 60% na dívida, eu deixo a dívida 1/3. Eu vou pedir para encurtar a sua resposta aqui para que a gente aborde outros assuntos, deputado. Eu sei que é complexo esse assunto, para o ouvinte que está nos assistindo, mas é uma tese muito... Ela tem início, meio e fim. Eu vou te falar, eu já estive na Fazenda conversando, uma vez nós pegamos o seu projeto, me explica aqui como é que você quer esse redutor. Eu expliquei um pouco do redutor dos juros. Eu fico feliz que eu acho que eu contribuí para que isso fosse incorporado intelectualmente, meu projeto. Ninguém falava em redutor de juros, eu apresentei o projeto de redutor de juros. Eu falava, o juro tem que ser 0, não dá para a União cobrar juros dos subnacionais. Sim. Porque ela é responsável pela integridade nacional, essa é a Constituição. E depois eu apliquei com muita ousadia, estudei e formulei esse redutor do estoque da dívida, que eu vou continuar lutando, porque eu acho injusto esta dívida do Estado de Minas Gerais. E pagá-la significa sacrificar o desenvolvimento de Minas Gerais, pagá-la na totalidade. Nós precisamos também de abater o estoque. Por que o Zema nada fez? Porque ele não está nem aí. Ele vai sobreviver, porque ele tem 6 anos e pouco, ele não pagou nada, ele vai sobreviver esse último ano. Sim. E ele quer que o próximo governo fique inviabilizado, para ele dizer que ele é bom governador e os outros ficam devendo Minas. E fez críticas nesse sentido. Deixa eu pegar um outro assunto e queria uma resposta curta do senhor nesse ponto. Como está a discussão com o Congresso Nacional a respeito da chegada da medida provisória do governo e qual é o clima que se tem? O presidente Hugo Mota já pautou claramente a ideia de, vamos rejeitar a IOF. Ponto. Há espaço, se o senhor vê condições objetivas da proposta sair da maneira que está na MP e ser aprovada na sua integralidade? Não acredito. Mas o ministro Haddad acertou. Nós hoje estamos vivendo uma espécie de presidencialismo compartilhado ou híbrido, onde você tem muita força do parlamento, você tem também o Supremo, todas as vezes são provocados, e às vezes algumas decisões do Supremo são importantes, porque o defensor, quem disputa voto na democracia, às vezes é mais frágil para tomar algumas decisões. Eu não vejo problema algum quando o Supremo também é provocado. Quem provoca é a sociedade, querendo uma resposta, ou um partido político, aqueles que têm direito constitucional de fazer essas petições. E, do outro lado, um executivo, que também é muito forte. Então, a proposta alternativa foi construída com um colégio de líderes. Eu espero que o parlamento brasileiro ele é responsável. Não dá para ele falar, eu não tenho nada a ver com o equilíbrio fiscal do país, né? Até porque ele é parte da solução ou parte do problema. Sim. Então, eu acredito que o ministro Fernando Haddad compartilhou, conversou, né? E eu espero que tenha agora esse comprometimento para a gente encontrar soluções mais estruturantes para o equilíbrio fiscal, porque um país sem equilíbrio fiscal, é evidente que prejudica todos, claro, e todas. Agora, não podemos achar que o equilíbrio fiscal, quem deve pagar a conta são as pessoas de menor poder econômico. Isso é um erro, porque quem gasta 100% das suas rendas é quem ganha menos de 2 salários mínimos. Sim. Esses trabalhadores, às vezes, ele não compra nem serviço, ele não compra uma academia, ele não compra um plano de saúde, ele não compra serviço, ele gasta em mercadorias. Por isso que você não pode ter um modelo tributário muito regressivo, porque senão você amplia a injustiça social. Então, cabe também o parlamento compreender que esse Brasil, e nós resolvemos isso a partir de 2033 com a reforma tributária, esse Brasil tem um gasto tributário de 860 bilhões. É evidente que esse gasto ele está convalidado só até 2032, porque com 33 não teremos mais gastos tributários para além daqueles que a Constituição, a emenda da reforma 132, assim compreendeu, que é a Zona Franca de Manaus, que é o ProUni, que é o Simples e que é, de fato, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Para além disso, não teremos mais
renúncia. Então, cabe também ao parlamento fazer uma revisão desses incentivos de maneira ou linear ou pontual ou por setores, mas é importante que o parlamento seja parte dessa concertação, e aí eu acho que não é aumento de carga tributária, é, de fato, uma diminuição desses gastos tributários para um bom equilíbrio das contas públicas no país. Respostinha rápida, isenções fiscais você mencionou. Elas são um ponto o quanto central ou é marginal nessa discussão? E ela que me parece tocar no parlamento muito mais duramente, porque são setores muito diversos que tem. Se houver condições objetivas de chegar aos 10% de redução das isenções, como conversado e anunciado pelos presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota naquela reunião de domingo? Não tem a informação dos compromissos assumidos pelos dois presidentes, mas, de fato, o caminho para o equilíbrio das contas públicas passa pela redução desses gastos tributários. E eu acho que é mais justo do ponto de vista da justiça tributária. Porque as outras soluções, o que você está propondo? Cortar salário de pessoas com deficiência, não dar ganho real ao salário do trabalhador. Por que aconteceu? As pessoas falam, o Bolsa Família, está difícil encontrar mão de obra. O problema não é o Bolsa Família. O problema foi que durante quase 8 anos não deu ganho real para o salário mínimo. Então o salário mínimo ficou perto das políticas sociais. Sim. O que tem que crescer é o salário do trabalhador, é a renda do trabalhador. Guilherme, eu tenho uma tese na economia, para concluir, que é o seguinte... o Brasil caiu na armadilha de ser um país de renda per capita média pequena. Nós temos renda per capita menor que a da China e menor do que a Índia. Por isso nós temos que ter mudanças estruturantes para fazer o Brasil ser mais competitivo, mais produtivo, produzir mais riqueza e colocar dinheiro no bolso do povo brasileiro. E desta forma você faz com essas medidas mais estruturadas, estruturantes, e aí uma delas, de fato, é você fazer justiça tributária. Deputado federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, obrigado pela vinda aqui. E, evidentemente, como temos muito tema para falar, só volta a tua oportunidade para continuarmos a tratar desses e de outros assuntos que estão lá no Congresso Nacional. Além da visita do presidente Lula, que foi muito positiva, né? Só para concluir sobre isso, acho que o presidente Lula vem a Minas, faz grandes entregas, resolve esse crime, tragédia de Mariana, quase 10 anos, e assume aí a responsabilidade agora de garantir a indenização justa, né, aos atingidos e também um investimento em toda a bacia do Rio Doce nas políticas públicas. Então, acho que é uma grande entrega, evidente, envolve 19 ministérios, o governo agora, junto com as prefeituras, vão elaborar esses projetos de investimento. O primeiro projeto ontem, em Mariana, naquela região tão importante que tem um vazio assistencial na área da saúde, que foi o Hospital Federal da EBSER, que tem o curso federal de medicina da Universidade Federal do Ouro Preto, e o início e autorização para essa obra, que vai ajudar tanto aquela região ali do Alto Paraopebra, micro-região do Piranga, a ter uma saúde pública de qualidade. Então é isso que foi a visita do presidente Lula, junto com o nosso pré-candidato ao governo de Minas, Rodrigo Pacheco. Esse é outro bom assunto para a gente tratar na próxima.